A paz de Deus esteja com todos. Vamos falar hoje do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. Os tópicos que vamos encontrar neste capítulo: ajuda-te e o céu te ajudará. Olhai as aves do céu, não vos canseis pelo ouro. No tema ajuda-te e o céu te ajudará, Mateus nos fala em seu capítulo 7. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Segundo um modo de ver terreno, essa máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, e por conseguinte da lei do progresso, porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, no nosso princípio, nós aplicamos a nossa inteligência na procura de alimentos e também nos meios de nos preservarmos das intempéries e de nos defendermos dos inimigos, lá na época primitiva. Mas Deus nos deu, a mais do que o animal, um desejo constante de melhorar, ou seja, uma aspiração do melhor, que nos impele às pesquisas dos meios de melhorar a nossa situação, levando-nos a descobertas, às invenções, aos aperfeiçoamentos da ciência, pois é a ciência que nos proporciona o que nos falta. Graças às suas pesquisas, o homem desenvolve a sua inteligência, a sua moral se depura. Após as necessidades do corpo, sucedem as necessidades do espírito. Após o alimento material, nós necessitamos do alimento espiritual. E é assim que nós passamos da selvageria à civilização. Mas o progresso que nós realizamos individualmente durante a nossa vida terrena é insignificante, e num grande número deles, de vezes, é até mesmo imperceptível. Então, como a humanidade poderia progredir? A resposta é simples: com a pré-existência e a reexistência da alma. A alma voltando com o seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, nós vamos passando gradualmente, devagar, etapa por etapa, da barbárie à civilização material e depois da civilização material para a civilização moral. Eis porque Deus fez do trabalho uma necessidade e nos disse: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Olha a sabedoria de Deus. Os espíritos não vêm poupar o homem o seu trabalho de pesquisar. Ele não traz, a espiritualidade não traz descobertas e invenções já feitas, prontas para a nossa utilização. Nós podemos ver isso no Evangelho e também vamos ver também no Livro dos Médiuns. Eu trouxe aqui alguns tópicos para enriquecer o nosso conhecimento. Os Espíritos falando: a nossa missão consiste em vos fazer-vos progredir. Para isso vos auxiliamos o tanto quanto podemos. Ficai também sabendo que, se é da vossa prova passar por dificuldades, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la com mais resignação. Poderão mesmo, às vezes, suavizá-la, mas no próprio interesse do nosso futuro. E é por isso que não lhe é lícito isentar-vos dela. Então, os espíritos protetores poderão nos ajudar e não nos isenta das dificuldades. Para progredir, precisa o homem muitas vezes adquirir experiência à sua própria custa. Por isso é que os espíritos ponderados nos aconselham, mas quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias escolhas. Nas circunstâncias ordinárias da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que nós venhamos a fazer, como também toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. É de conhecimento de todos esta frase: Deus disse ao homem: tirarás da terra o teu alimento, com o suor do teu rosto. Se os Espíritos nos dessem as coisas inteiramente prontas, de que serviria para nós a nossa inteligência? Eu finalizo esse primeiro tópico dizendo: isto segundo a compreensão moral. As palavras de Jesus significam exatamente o seguinte:
Pede a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pede a força de resistir ao mal, e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. Pede bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Mas pede sinceramente, com fervor e confiança. É o que nós precisamos fazer a cada dia. Com fé, com esperança, com confiança. Passando para o segundo tópico, olhai as aves do céu, nós temos no capítulo 6 de Mateus. Não queirás para vós entesourar tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consome a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí também está o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? Porquanto o vosso Pai sabe de todas as suas necessidades. Mas nós temos que tomar um cuidado com essa passagem de Mateus, por se tratar de uma alegoria poética da providência. O que Jesus quis dizer foi que a providência divina jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforce. É assim que nem sempre os socorre com ajuda material. Inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos das dificuldades. Deus conhece, isso não podemos esquecer. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme for necessário. Mas o homem, todos nós, somos insaciáveis nos nossos desejos e nem sempre contentamos com o que temos. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. E é então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa, por não haver atendido às advertências da voz da consciência. E é assim que Deus o deixa sofrer as consequências, para que isso lhe sirva de lição no futuro. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. E quando os homens souberem administrar a sua produção segundo as leis de justiça, caridade e de amor ao próximo. Então a terra produz tudo o que nós precisamos. E quando houver justiça, caridade e amor ao próximo, vai ser suficiente para nós. E também quando reinar a fraternidade entre os povos. Porque o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro. E todos terão o necessário. O ensinamento de Jesus é: não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras muito claras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os bens materiais em favor dos bens espirituais. Este é o ensinamento deste tópico, olhai as aves do céu. E no último tópico, não vos canseis pelo ouro, Mateus em seu capítulo 10. Não possuais nem ouro, nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa na realidade o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora desta casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Essas palavras de Mateus, e que Jesus dirigia aos seus apóstolos, aos enviá-los a anunciar a boa nova pela primeira vez, nada tinha estranho naquela época, pois estavam de acordo com os costumes do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido.
Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava aos seus discípulos a se confiarem à providência. Além disso, desde que se nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que o recebiam. Então, das duas maneiras, se eles não tinham supérfluo, ouro, recursos, então eles não eram desejados e também não iam desejar nada que a pessoa que o obrigasse, que o alojasse, possuísse dentro de casa. Era um meio pelo qual distinguiriam os caridosos dos egoístas, ou seja, de quem é suficiente humano para abrigar o viajor que nada pode pagar. Porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que nem sequer os quisessem receber, nem ouvir, recomendou Jesus aos apóstolos que os amaldiçoassem? Como aquela questão da figueira que ficou seca. Ou recomendou que se impusesse a eles e usasse de violência para os constranger a se converterem? Não. Mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procurar e deixai em paz os que vos repelem. Eu achei maravilhoso esse final. Deixai em paz os que vos repelem. Porque quantas vezes nós queremos impor sobre o próximo, sobre o outro, a nossa vontade, a nossa verdade, o nosso modo de pensar. Nós jogamos sobre ele todo esse peso. Mas aqui deixa claro, deixar em paz e siga adiante. Então esta passagem, ela quer dizer que não importa onde iremos, não importa onde estejamos, não importa quem nós vamos acolher, não importa quem vai estar conosco. Levaremos a boa nova, levaremos o Evangelho e também receberemos. Mas nós não vamos obrigar ninguém a levar a vida que nós levamos, não vamos obrigar ninguém a pensar como a nossa, não vamos obrigar ninguém a adotar a nossa crença como sendo a única verdadeira. Eu preparei para nós agora, de uma forma assim até ilustrativa, e nós vamos falar mais sobre esse contexto, todo esse tema que nós vimos agora. Então, eu convido para todos para essa próxima etapa. Nós acompanhamos que a necessidade fez o homem progredir, fez o homem evoluir. E nós passamos por eras desta evolução. Já passamos pela idade da pedra, tínhamos a necessidade da nossa manutenção de vida, do alimento, os círculos familiares eram restritos, pequenos, progredimos. Passamos também pela idade do bronze, utilizamos melhor nossa inteligência, aprendemos um pouco mais da nossa capacidade e melhoramos também muito. Passamos pela idade do ferro, utilizando o aprimoramento das nossas faculdades, da nossa capacidade intelectual. Utilizamos muito bem durante milênios. E estamos na idade do ouro. A ciência não trata deste período. Eu é que estou chamando este período de idade do ouro. Porque na minha observação, foi isso que eu percebi. As necessidades não têm limites. As nossas vontades não têm limites. Voltando. Tivemos o desenvolvimento industrial durante muitos séculos, demonstrado e relembrado por nós nessas imagens. Tudo muito simples, mas tudo teve um início. Tem um meio, e chegaremos futuramente em melhores condições. O que nós podemos ver agora? A capacidade do homem, seu esforço, seu estudo, a sua vontade. As necessidades, sim, mas são tão intensas? Pensemos a respeito. Ao mesmo tempo que acontecia aquele desenvolvimento,
também acontecia isso que estamos vendo. E ainda acontece. Da mesma forma, continua acontecendo o que estamos vendo. E aqui, por se tratar de crianças, nós somos tocados no nosso íntimo. Mas essas crianças são espíritos em desenvolvimento, espíritos em crescimento. É interessante lembrar que no plano espiritual, na programação da sua reencarnação, eles sabiam da dificuldade do planeta. Eles sabiam da dificuldade que iriam encontrar aqui. As equipes responsáveis por este planejamento reencarnatório avisaram: vocês sabem que está difícil a situação no planeta, mas nós damos conta, queremos ir. E foi proporcionado a estes espíritos esta oportunidade de crescimento e eles vieram. Agora nós temos que fazer alguma coisa para ajudá-los. Não importa se é dentro da nossa casa, se é na nossa cidade, no nosso país ou em outra nação. Alguma coisa temos que fazer para mudar este panorama. Se esperarmos pelos governantes, muitas gerações se passarão até que tenha mudado. E a questão moral, porque o desenvolvimento científico ele está a passos largos, enquanto o desenvolvimento moral, o aprimoramento moral está a passos a miúdes. Usamos o telescópio para ver o desenvolvimento científico e estamos usando o microscópio para ver o desenvolvimento moral. Não estou condenando, não estou falando mal de maneira nenhuma da ciência. É natural o seu desenvolvimento. Aqui nós temos o primeiro automóvel desenvolvido pelo homem. Aqui, já nos tempos atuais, nós estamos vendo que a ação do homem ela pode ser prejudicial. Talvez por isso a preocupação de muitos em desenvolver veículos que possam auxiliar, evitar acidentes e também trazer comodidade à população nos tempos atuais. O Brasil faz parte desse desenvolvimento de carros autônomos. E este desenvolvimento dos carros proporciona a estas equipes que salvam vidas. Importantíssimo. O desenvolvimento da ciência. Outro exemplo que eu trago, 14 bis. Santos Dumont desenvolveu. Teve sonhos, ele imaginou o futuro. Mas este futuro não fez parte do pensamento dele. Este é um bombardeiro B-29. Foi utilizado para jogar as bombas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Mas sim, aviação civil, transporte de mercadorias entre as nações, Santos Dumont previu. Desenvolvimento espacial. O homem está se superando, está se reinventando. E o que proporcionou esse esforço do homem? O estudo do planeta, nos seus detalhes. Foi possível, como exemplo, estudarmos as explosões solares que provocam no nosso planeta, nos hemisférios, a aurora boreal, linda, mas é estudado pela ciência. Foi possível também essa corrida espacial, estudarmos os furacões, a ação da natureza, sua trajetória, sua intensidade, como se forma, conhecendo um pouco mais do planeta, um pouco mais da natureza. Aqui nós temos um uso benéfico da tecnologia.
um furacão chegando na costa oeste do México. Muitas vidas foram salvas porque foi possível prevenir sua chegada, sua intensidade, o local exato. Aqui um furacão chegando ao Japão. Foi no ano 2019, esse é o furacão Hagibis. Olha o tamanho em relação ao país, ao Japão. Aqui fica mais fácil vermos a proporção. Estão vendo esse ponto vermelho? Este aqui, que eu ampliei agora. Vou falar a respeito. E a questão do livre-arbítrio? Porque neste ponto vermelho eu me encontrava neste local, na cidade de Toyota. Quando essa foto foi tirada, eu estava lá. E acompanhei toda a preparação, acompanhei a preocupação, tudo o que aconteceu. A programação inicial da trajetória deste furacão era para passar pela metade do Japão. A destruição seria muito grande. Porém, por uma ação divina, por uma vontade superior, ele, no que se aproximava do Japão, ele foi tomando outro rumo. Sua trajetória foi desviando. Eu não tenho dúvida nenhuma de que foi uma vontade superior. Porque se ele passa pelo Japão na programação inicial, teria destruído muitas cidades. Eu estava lá. Preocupação com desencarne? Não, nenhuma. Mas eu me preparei. E eu lembrei, nesta preparação, de uma passagem de Chico Xavier, quando ele, realizando uma viagem de avião, o avião apresentou problemas, turbulências e problemas na aeronave, aquele desespero, e ele também entrou em desespero, gritando, desesperado. Emmanuel aparece para ele: Chico, o que está acontecendo? O avião está com problema, ele pode cair, vai matar todos nós. Emmanuel falou: não, exatamente. Pode ser que ele caia, pode ser que todos vocês morram. Mas por que esse desespero? Se eu vou morrer, então eu tenho o direito de entrar em desespero, de me preocupar. Falou: sim, é um direito seu. Agora você não tem o direito de levar o seu desespero ao teu próximo. Preocupar os outros, desesperar os outros pela sua ação. Ele parou, pensou, é verdade. Ele, como respeita o próximo, ele silenciou. Mas dentro dele, só ele sabia o que ele passou. E este exemplo eu utilizei. Falei: olha, se eu vier a desencarnar, pois bem, ou eu estarei no plano espiritual, daqui a algumas horas, ou estarei aqui no plano físico. Se eu estiver no plano físico, vou trabalhar para ajudar, se assim for necessário. E se estiver no plano espiritual, estarei satisfeito por ter cumprido a minha etapa. E este exemplo foi justamente que mudou a minha vida. Eu pude perceber que a minha vida é feita de ciclos, de etapas. E aquele período em que eu estava ali, o que eu estava por passar, o que poderia passar, me fez perceber que a vida ela é muito rápida. Nós sabemos disso, mas temos que passar por algumas situações para perceber. E esse desenvolvimento tecnológico, ele tem que acontecer, porque a nossa evolução espiritual, ela vai acontecer, queiramos nós ou não. E na evolução espiritual nós sabemos que temos o desenvolvimento intelectual e também o desenvolvimento moral. É o crescimento da inteligência e a pureza dos sentimentos. E nós temos que compreender, com o estudo do capítulo 25, que esta simbiose com a equipe espiritual, ela é natural, ela vai acontecer, ela está presente na nossa vida. E nós temos que saber que temos que fazer a nossa parte. Ter auxílio teremos de diversas maneiras, mas nós teremos que fazer a nossa parte. Porque esta é a nossa vontade, é a maneira que nós temos. Nós pedimos para estar aqui, mas vamos conseguir a nossa melhora, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, se estivermos atentos e com vontade. E também
se entendermos definitivamente que temos que dar mais atenção às coisas espirituais, aos tesouros do céu, à purificação dos sentimentos, as nossas qualidades morais, o nosso conhecimento, o que nós levamos daqui. Porque tudo que é do mundo material ficará aqui. E nós sabemos que esta frase representa o caminho, porque a caridade é o amor em ação. E nós somos capazes de fazer mais por nós. Nós somos capazes de fazer mais pelo nosso próximo. Assim nós vamos fazer. Assim acontecerá. Depois do que nós vimos, nessas reflexões de agora a pouco, sobre o antes, o depois, o agora, sobre as eras, sobre os períodos, eu pude perceber que na minha vida também tem ciclos. Vejo que acontece ciclos na minha vida, de tempos em tempos. E agora mais um ciclo. E eu pude perceber claramente porque o saudoso e amado Melo, ele é dos espíritos que encontrei nesta encarnação disparado, que mais fez mudanças na minha vida. Ele me apresentou uma tarefa e eu sou muito grato por isso. E essa tarefa eu pude perceber que era uma tarefa para a vida. Eu estive com ele, nós ajudamos ele na realização da sua missão junto com o Dr. Bezerra. E posso dizer que mesmo após esses 3 anos do seu desencarne, eu ainda estou no lucro por tudo que foi feito. E também sinto intensamente o seu amor vibrar em mim. O momento está difícil, mas eu percebo que é um novo ciclo. Porque agora eu tenho que andar com as minhas próprias pernas. Antes, eu tinha quem me socorria, eu tinha quem me auxiliava, me esclarecia. Eu converso com ele mentalmente, mas hoje a resposta não vem como antigamente, porque antes ela vinha por e-mail, vinha por telefone, nas conversas pessoais, quantas e quantas conversas, esclarecimento. Definitivamente, eu estou tendo que me virar um pouco mais sozinho agora. E neste período que nós estamos vivendo, eu lembro dele dizer que claramente o que estava por vir. E eu posso dizer que chegou. Tudo aquilo chegou. Sabemos que temos que colocar em prática os ensinamentos recebidos por ele, os ensinamentos recebidos pela espiritualidade, pela vida. Eu espero que eu continue dando conta. Ainda mais neste momento de transição. E nós sabemos tudo o que vai acontecer. E é o que preciso ser feito por todos nós. Eu achei interessante dividir isso com vocês neste momento, porque estava dentro do contexto do estudo de hoje. E o Melo, a lembrança que eu tenho dele, e nós temos, assim, eu lembro de um banner que ficava em sua sala de atendimentos. A poesia é a chamada A Jornada, de Adelino Fontoura, está na psicografia do livro Antologia dos Imortais, de Chico Xavier, e resume muito bem a nossa vida, o nosso ontem, o nosso hoje, o nosso amanhã, o que nós esperamos da vida. A poesia diz o seguinte, o título, A Jornada. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montanhas de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. O meu muito obrigado. A paz de Deus continue com todos.